Olá, turminha do segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Nossa aula de hoje é da Escola da Inteligência, isso mesmo, da EI. E olha só, lá na aula passada a gente viu a cobrinha Tatá, lembra da Tatá? Uma cobrinha muito honesta, não é isso? Então a gente aprendeu com ela que a honestidade é muito bom e a gente precisa, né, sempre ser honesto com o outro, não é isso? Então olha só. Para a gente intensificar mais aí alguns conhecimentos sobre a honestidade, vamos responder aí no seu livro da Escola da Inteligência, tá certo? Pega aí seu livrinho na página 29 e 30. Vamos iniciar com a 29 e 30, que tem uma atividade bem legal, onde a Tatá fala assim: oi, amiguinho, vamos pensar sobre atitudes de honestidade que podemos ter com os outros? Vamos pensar em atitudes de honestidade que podemos ter conosco mesmo, né? Com a gente também. Então, analise as situações com sua família e depois faça o que se pede. Então, aí você vai responder na página 29 e 30, tá certo? É só de colorir. A tia vai explicar. Você vai pintar de azul o quadrinho da ilustração, tá? Cada ilustração tem um quadrinho que diz assim, pinte aqui. Aí você vai pintar de azul o que representa uma atitude de honestidade que devemos ter com os outros, tá certo? Quando a gente for honesto com o outro, a gente vai pintar de azul. No quadrinho vai pintar de vermelho, né? É a ilustração que representar uma atitude de honestidade que devemos ter conosco, com nós mesmos, tá certo? Então, de azul, a honestidade que for com o outro. E de vermelho, a que for com nós mesmos, tá certo? Aí tem aí os diálogos das cobrinhas. Aí você vai ver, vai fazer a leitura e vai pintar, tá certo? A primeira diz assim: ei, amiga, eu preciso contar uma coisa a você. Eu perdi a bola que você me emprestou. Ah, Tatá, eu gostava tanto daquela bola. E aí, ela foi honesta com o outro, né? Isso aí. Então, você vai colorir da maneira certa. Aí, lê o restante dos quadrinhos, dos diálogos, certo? E vai pintando. E para continuar hoje com a nossa Tatá, conhecendo um pouquinho mais sobre a Tatá, vamos conhecer a historinha da Tatá agora, da atitude não saudável dela. A gente já conheceu a atitude saudável, que ela é uma cobrinha honesta, e agora a gente vai ver a atitude não saudável da nossa. E agora vamos ver, né, a atitude não saudável da nossa cobrinha Tatá, tá certo? Que fala assim: Tatá é uma cobrinha muito teimosa. Isso mesmo, a atitude não saudável da cobrinha Tatá é que ela é teimosa. Então aí vamos ouvir um pouquinho da história da página 34 até a página 40, tá certo? Que vai contar um pouquinho a história da Tatá. Qual foi a atitude não saudável dela, tá certo? Da página até a página 40, tá certo? Então vamos lá, vamos ouvir um pouquinho comigo? Tatá, uma cobrinha muito teimosa. Certa vez, os avós da Cascavel Tatá a chamaram para uma conversa séria. Filha, conseguir comida está muito difícil. Você e seus irmãos têm se alimentado, mas faz dias que eu e sua avó não comemos nada. Por isso, vamos caçar camundongos do outro lado da floresta viva. Por favor, cuide dos seus irmãos enquanto estivermos fora. Você é uma boa
haviam saído, Tatá começou a achar chato ficar parada perto do tronco e falou para os seus irmãos. Ei, irmãozinhos, vamos brincar nos outros troncos até o vovô e a vovó chegarem. Opa, vamos lá! E brincaram, rastejaram, subiram em cima de troncos e chacoalharam seus pequenos guizos. Fizeram uma festa que parecia não ter fim. De repente, Mamá, uma das irmãs, perguntou a Tatá. Tatá, não é perigoso ficar brincando muito tempo aqui fora? Perigoso? Perigoso é não brincar. Solte-se, menina. Vamos brincar sem preocupações. E todos voltaram a brincar, cantar e dançar. Eis que do alto dos céus surgiram dois gaviões famintos. Com seus olhos poderosos como um binóculo, viram as cobrinhas dançando na terra. Os gaviões falaram. Veja aquelas suculentas cobrinhas. Vamos almoçar! E do alto dos céus mergulharam numa velocidade incrível. Tatá cantava. Ei, vou dançar com vocês. Ei. Nesse exato momento, quando movimentou sua cabeça para cima, viu os gaviões mergulhando no ar. Ela entrou em pânico e gritou. Gaviões, escondam-se. Todos se esconderam, mas Mamá não teve a mesma sorte. Somente conseguiu se esconder atrás do tronco mais próximo. Os gaviões a perceberam e começaram a rodear o tronco. Vem cá, cobrinha, venha matar a minha fome. Quando os gaviões Por que vocês não vêm me pegar? Nisso, eles se voltaram para ela e quando iam agarrá-la, Tatá levantou a cauda e mexeu seu guizo. Os gaviões ficaram assustados, mas não foram embora. Então, ela deu um bote. Um dos gaviões deu um pulo para trás e bateu a cabeça num tronco. Quase desmaiou. Vamos sair daqui, senão um de nós vai morrer. Algum tempo depois, os avós chegaram, viram as cobrinhas tremendo e ficaram sabendo de tudo o que havia acontecido. Tatá, você nos desobedeceu. Quase perdemos você e suas irmãs. Tatá, honesta, não escondeu seu erro. Fui teimosa, vovô. Eu falhei. Não protegi meus irmãos. Tatá foi saindo de cabeça baixa, entristecida, mas os avós, sabendo que ela havia corrido risco para salvar Mamá, olharam para sua netinha e entenderam sua tristeza. Arrastaram-se rapidamente e a alcançaram. Seu avô tomou a frente e lhe disse: Minha filha, sempre há uma nova chance para quem detesta a mentira, para quem ama a verdade. Às vezes você é teimosa, mas tem um coração de ouro. Foi assim que a cobra Tatá aprendeu que ser teimosa pode ser um problemão para ela mesma e para os outros. E aí, amiguinhos, gostaram da história, não é? Olha só, essa história mostrou o quanto a Tatá foi teimosa, né? Que ela precisava não ser teimosa. E aí ela arriscou todas as irmãzinhas dela, os irmãozinhos dela, com sua atitude de teimosia. Não era para ela ter desobedecido, né? É importante a gente obedecer sempre os mais velhos, obedecer os nossos pais, né? Porque existem várias atitudes de teimosia, como
não querer tomar banho, né? Algumas crianças não querem tomar banho, isso é teimosia. Querer ficar só jogando videogame, não é? Não pode, né? Isso é teimosia. Ficar só na televisão, não querer fazer a tarefa. Algumas crianças, até quando saem com os pais, ficam fazendo birra, né? Para comprar doce ou para comprar algum brinquedo. Isso tudo é teimosia, não é? E é importante a gente saber que a gente não pode fazer esse tipo de teimosia, né? Isso, gente. A gente aprendeu com a Tatá que ela foi honesta, né? Que ela é sempre honesta. Na sua atitude saudável é essa. Mas a gente aprendeu também que a atitude não saudável dela era ser teimosa. E ela viu que ela correu perigo, né? Sendo teimosa. Então, foi importante para ela superar, né, essa atitude não saudável. Aprender que não deve fazer mais. Então, com a Tatá, a gente hoje também aprendeu, né, que atitudes de teimosia não é saudável e que a gente não pode fazer. A gente tem que ter cuidado, né, para não realizar essas atitudes de teimosias que vai acabar prejudicando a nós mesmos e também aos outros que estão ao nosso lado, que estão próximo da gente, não é isso? E isso acaba prejudicando sempre alguém. Então é importante que hoje vocês aprendam que atitudes de teimosia não se pode fazer, tá certo, crianças? Então olha só, depois da história aí, a gente vai responder agora a página 43 e 44, tá certo? Que a gente já aprendeu aí, né, sobre atitudes que a gente não pode ter, que são essas atitudes de teimosia, como não querer fazer tarefa de casa, né, querer aquele brinquedo naquela hora que você quer. Não pode, tem que esperar o tempo certo, esperar a mamãe e o papai permitir, não é verdade? Então, olha só, na página 43 diz assim: olá, amiguinho. Compartilhe com a sua família uma situação em que você reconhece que agiu com teimosia. Então aí, nessa folha, você vai escrever ou desenhar uma atitude que você foi teimosa, tá certo? Que atitude que você agiu com essa teimosia. Então desenha ou escreve, tá certo? E continuando aí, temos um desafio, né? Que diz assim: olá, amigo! Nosso desafio para casa hoje será uma entrevista com seus pais ou com uma pessoa que seja responsável por você. Isso mesmo, você deverá contar a história em quadrinhos. Tatá, uma cobrinha muito teimosa, sua família, tá? Lembra de contar essa história da Tatá, uma cobrinha muito teimosa, tá certo? Aí você vai, olha só. Depois, mostra a ela o que você reconheceu como atitude de teimosia. Seus familiares deverão responder às perguntas a seguir. Escreva o que a pessoa entrevistada disse a respeito. E lembre-se, todos nós temos atitudes de teimosia que precisam ser trabalhadas. E é isso que a tia explicou, né? Essas atitudes de teimosia a gente precisa ser trabalhada para não acontecer mais. Então faz essas perguntas aí, tá certo? Para seus familiares. Escolhe alguém da sua casa e faz essas perguntas. Primeiro, diz assim: agora que vocês já conhecem minha atitude de teimosia, o que vocês sugerem para que possa melhorar? E aí? Segundo, vocês já agiram com teimosia? Isso aí, pergunta para o seu papai. Houve consequência? Como foi essa situação? Então, entrevista essa pessoa aí e responda essas perguntas. Terceiro, tem alguma atitude teimosa minha que eu não citei, mas você acha importante eu mudar? Então, faz esse questionário aí com sua família, tá certo? E preste bastante atenção às respostas, pois você irá conversar sobre elas com a tia, né? Vai mandar para a tia ver essas respostas, tá certo? Então, tchau, tchau, crianças, e até a próxima aula. Boa atividade!